Vamos voltar a tratar de assuntos internacionais, porque o presidente Vladimir Putin confirmou hoje que a Rússia posicionou armas nucleares táticas em Belarus. Vamos acionar o jornalista Luiz Kawaguchi, do jornal Gazeta do Povo, a quem eu agradeço demais pela participação. Kawaguchi, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Conta para a nossa audiência quais são as consequências dessa nova ameaça global, hein? Boa noite, Daniel. Boa noite, telespectadores. De fato, o presidente Putin estava falando no Fórum Econômico, um fórum que se realiza em São Petersburgo, na Rússia, e ele foi questionado, porque algumas semanas atrás, na verdade mais de um mês atrás, ele tinha falado que ia posicionar armas nucleares ali no país vizinho, em Belarus, que é um país, na verdade, que já é um aliado da Rússia e tem dentro da sua própria Constituição a intenção de fazer parte da Federação Russa. Então, muito provavelmente, aí nos próximos anos, a gente veja uma fusão de Rússia e Bielorrússia, ou Belarus. Há uma intenção já de se fazer isso há muito tempo. O Belarus já cedeu o seu território exatamente para a Rússia lançar a invasão contra a Ucrânia, porque o território de Belarus fica muito próximo ali da capital ucraniana, Kyiv, então uma grande parte da invasão russa partiu de lá, e diversos bombardeios, ataques de mísseis, eles vêm partindo de Belarus, assim como os hospitais desse país são utilizados pelas tropas russas que acabam se ferindo na guerra. Então, quando o presidente Putin está posicionando armas lá, ele está mandando um recado, está falando, isso daqui na prática também é território russo. Ele disse durante esse fórum econômico que as armas só seriam usadas caso a Rússia tivesse o seu território, o seu estado ameaçado. E aí ele está falando da OTAN, é claro, que é o principal rival ali na região. Ele disse que ele poderia usar essas armas nucleares se a Rússia fosse colocada em risco. Então, na prática, quando ele coloca essas armas no país vizinho, ele evidencia não só a aliança, mas que na prática ele entende como o Belarus como praticamente já território da Federação Russa. Mas isso é uma coisa que vem acontecendo aí desde o início da guerra, esse tipo de ameaças de utilizar armas nucleares. Há muitos analistas ocidentais que dizem que isso não deve passar de ameaça, isso é claro se a Aliança Militar Ocidental, a OTAN, não mandar tropas. Por enquanto, o Putin tem tolerado o envio de armamentos ocidentais, mas o que ele não quer são os aviões de caça, ele não quer as tropas, de fato, da OTAN entrando nesse conflito. Então, o que os analistas ocidentais estão apostando é que os Estados Unidos devem aumentar o envio de armas para que a Ucrânia consiga se defender melhor e, eventualmente, até expulsar o invasor russo do território, porque, até agora, os Estados Unidos e os seus aliados europeus estão duvidando que, na prática, Putin seja capaz de utilizar esse armamento nuclear. Outra das hipóteses que podem ser levantadas sobre essas armas é que a Rússia faça uma espécie de retaliação caso os aviões americanos, caso seja intensificada o envio de armas. Por enquanto, as armas mais poderosas que foram enviadas lá para a Ucrânia, Daniel, são mísseis que podem alcançar aí até 250 quilômetros de distância. Mas se armas mais poderosas que essas chegarem a ser enviadas aí para o território ucraniano, não pode ser descartada aí que a utilização dessas armas nucleares são armas nucleares táticas, ou seja, que elas têm um potencial de destruição inferior ao de uma bomba nuclear comum, que a gente viu, por exemplo, sendo utilizada
em países no Japão, como Hiroshima e Nagasaki. Então, uma arma nuclear tática, ela tem cerca aí de metade ou até 1/10 desse potencial de destruição do que uma arma nuclear estratégica ou convencional. Mas nem por isso deixa de ser uma arma de destruição em massa, Daniel. Perfeito. Agora, Kawaguchi, só para atualizar e também privilegiar a audiência rotativa da Jovem Pan News, então, chefes de Estado da África vão propor um acordo de paz. Conta para a nossa audiência qual é a chance de eles conseguirem êxito, hein? É isso aí, Daniel. Teve uma visita de 7 chefes de Estado ou chefes de governo da África. A gente pode destacar aí o presidente da África do Sul, tivemos também Senegal, Zâmbia, Comoros e representantes do Egito, da República Democrática do Congo e de Uganda. Esses países africanos, eles são extremamente dependentes das exportações, tanto de comida quanto de fertilizantes, e aí da Rússia e também da Ucrânia. Então, eles não querem que esse conflito se prolongue por muito tempo. Isso aí poderia ser muito nocivo para suas próprias economias da África. Então, eles elaboraram um plano de paz, mais ou menos como a gente viu aí outros governantes tentando fazer isso, como Emmanuel Macron, da França, o Recep Tayyip Erdogan, da Turquia, e até o presidente Lula. Mas nenhum desses planos funcionou até agora. Esses presidentes, eles foram recebidos em conjunto hoje na capital ucraniana, Kyiv, mas o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já disse que não vai negociar antes da Rússia retirar as tropas que invadiram o território ucraniano. Então, ele espera um movimento de boa vontade dos russos, mas dificilmente o presidente Vladimir Putin vai concordar com esse tipo de negociação. Dificilmente o presidente Vladimir Putin vai retirar suas tropas para só depois negociar. Então ele explicou, o presidente Zelensky explicou isso para os presidentes africanos, porque eles vão depois se deslocar para São Petersburgo, onde eles vão também apresentar o seu plano de paz para o presidente Vladimir Putin. Mas o que o Zelensky falou no momento a gente não vai acontecer um cessar-fogo, mas o lado que a gente pode avançar é em troca de prisioneiros. Então, por favor, digam aí ao presidente Putin que estamos abertos a fazer mais trocas de prisioneiros. Seria um avanço pequeno, isso porque essa guerra está muito longe de terminar, porque tanto Putin quanto Zelensky, eles acham que eles ainda conseguem ganhar essa guerra no campo militar, sem precisar recorrer a uma negociação de paz. Então, provavelmente, essa tentativa de negociação de paz, que agora feita pelos países africanos, muitos deles aliados aí da Rússia, provavelmente é mais uma tentativa de negociação de paz que vai fracassar. Eu só destacaria que, pelo menos, eles foram a Kyiv, eles visitaram a capital ucraniana e teve até um alerta de bombardeio no momento em que eles estavam visitando. O nosso presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, nem teve coragem, não se deu ao trabalho de, mesmo recebendo aí, ele se colocou como um grande negociador da paz, foi convidado para ir para a Ucrânia e não teve coragem de ir até lá. Pelo menos os africanos foram, né? Tiro curto, de 0 a 100, falando em percentuais, qual é a chance de eles terem sucesso nessa investida? É mínima, está mais próxima aí de 0, viu, Daniel? Porque a gente está num momento que não é de negociação. Enquanto tiver o apoio do Ocidente para a Ucrânia e enquanto a Rússia ainda tiver a capacidade de luta, e ela tem muito estoque de armamento ainda, dificilmente essa guerra vai se decidir numa mesa de negociação. Vai ter um momento que isso vai acontecer. A gente pede a Deus que isso seja o mais breve possível, mas dificilmente vai ser por conta da iniciativa desses presidentes, que é uma iniciativa louvável. Tá certo, Kawaguchi. Agora tem uma outra informação, porque o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, ele afirmou que pilotos ucranianos já estão recebendo treinamento para usar aqueles caças F-16, que são super modernos, né? Que podem, inclusive, mudar o rumo da guerra. Essas aeronaves devem chegar a tempo ou não de participar dessa tão comentada contraofensiva ucraniana, hein?
Provavelmente não, viu, Daniel? Esses são os chamados caças de quarta geração. Qual que é a diferença? A Ucrânia tem caças, são de gerações anteriores, são os MiG-29, tem algum tipo de Sukhoi, que também são de fabricação soviética e antigos. Mas para você ter uma ideia, na prática, esses aviões que eles conseguem abater outros aviões de caça a mais ou menos 50 quilômetros de distância. Só que os aviões russos conseguem abater os aviões ucranianos a 200 quilômetros de distância. Então, na prática, os ucranianos não têm como vencer essa batalha aérea. Toda vez que os seus aviões decolam, se eles são descobertos por um avião russo, eles são obrigados a fugir na hora, a adotar as chamadas manobras evasivas. Com esses F-16, haveria uma luta de igual para igual nos céus da Ucrânia. Por isso, é tão importante para os ucranianos receberem esse tipo de avião. Ele pode mudar o rumo da guerra. Ninguém achava que ele aconteceria tão cedo, mas agora nos surpreende saber que os pilotos já estão sendo treinados. Mas vai ter pelo menos 3 meses de treinamento e a gente não sabe quantos meses ainda vai levar para os aviões entrarem em solo ucraniano. Então, provavelmente não vai dar tempo de pegar a contraofensiva. Luiz Kawaguchi trazendo as últimas informações da guerra na Ucrânia aqui na programação da Jovem Pan News. Obrigado, Kawaguchi. Bom fim de semana. Para você também. Boa noite. Boa noite.